Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar com o Hélder Henrique de Faria. Ele é pesquisador do Instituto Florestal, em São Paulo, e atua numa das unidades de conservação que eu considero mais emblemáticas dentro dessa questão de ecologia de estradas, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo, no Pontal do Paranapanema, lá em São Paulo. Hélder, eu queria agradecer demais o teu aceite por participar, para vir aqui contar um pouco dessa história de atuação, tanto sua quanto do desenvolvimento dessas ações aí dentro do parque. Seja muito bem-vindo. E antes de mais nada, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, contando quem é o Hélder, suas atribuições, sua formação, o que te levou até o parque, como é que é essa história toda. Por favor. Nossa, que legal. Ô, Alex, boa tarde, cara. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com você. Você nos visitou aqui, super legal. Foi muito bacana a sua presença aqui, né? Prestigiar esse problema, que é um problema, né? Bom, Hélder, né? Eu sou engenheiro florestal, sou formado em Viçosa. Aqui ingressei no Instituto Florestal em 1900 e bolinha, 1900 de dinossauro, e como engenheiro florestal. Depois eu fiz um concurso interno, me transformei em pesquisador científico. É um nome bastante pomposo, apesar de não ser cientista, eu sou um pesquisador, né? E atuo aqui, conheço o Morro do Diabo desde 1986. Eu me ausentei por 10 anos, mais de 10 anos do parque, depois retornei, né? E logo quando eu me lembro, logo quando eu cheguei aqui, esse não era o maior problema, né? O maior problema era a caça. Isso em 86, mas logo na sequência, 3 anos depois, com a experiência de campo e vivendo com profissionais, comecei a atentar para que o maior problema mesmo, a maior ameaça à biodiversidade do parque estava mesmo naquela cicatriz, né, que é a SP-613, a rodovia Arlindo Bétio, que segmenta o parque num trechinho de 14 quilômetros, que foi aquele que você conheceu. É um trabalho de uma vida que envolveu muitas pessoas, muitas instituições, e que, todavia, não tem fim, né? Não termina. O trabalho de mitigar os impactos de estradas em unidade de conservação, enquanto a estrada está lá, você tem que trabalhar nesse sentido. Ou a solução mais drástica, que é impossível, você remove a estrada, né? Mas isso é algo bastante complexo, né? A sociedade precisa de estradas, né? Exatamente. Então, trabalhar com isso, conviver com isso. Só para contextualizar um pouco, eu comentei que o parque está no Pontal do Paranapanema. Insere um pouco, para quem não conhece a região, Hélder, um pouco mais do parque, que tamanho que ele tem, se você tem alguma informação de quando é que ele foi criado, alguma coisa nesse contexto. Olha, esse parque foi criado, na verdade, em 1941, como reserva florestal. E como reserva florestal, ele persistiu até 1986. Em 86, ele foi elevado à categoria parque, por sorte. É uma área que sofreu várias ameaças, né, ao longo da sua existência. Ele foi, como reserva florestal, ele foi criado com 37, quase 38 mil hectares, mas ele foi perdendo áreas para ferrovia, para rodovia, para pista de pouso, para desmatamento por conta de usina hidrelétrica, né? O Rio Paranapanema faz divisa com ele, foi transformado aquele trecho ali num lago de hidrelétrica. E, bom, dos 37 mil hectares, ele caiu para 33.845, que a gente arredonda para 34 mil hectares.
Então ele sofreu várias ameaças e uma delas que persiste até hoje, quer dizer, e que a gente tem que trabalhar com isso, é exatamente essa estrada. É um parque que tem uma biodiversidade fantástica, né? Desde insetos, passando por vários mamíferos, felinos, onça-pintada, onça-parda, até chegar a cereja do bolo, que seria o mico-leão preto, né? Que já foi uma espécie de primata extremamente ameaçado de extinção, que hoje já recuperou um pouco o seu status, né? de sobrevida. É um parque que, apesar de não ter belezas cênicas, né, como outros parques que nós conhecemos Brasil afora e mundo afora, como eu disse, ele tem uma riqueza em termos de biodiversidade fantástica. É uma ilha, né? É uma ilha que resiste numa paisagem bastante degradada, que sofreu um desmatamento muito rápido, né? Essa paisagem que nós conhecemos aqui, essa matriz, né? Ela persiste há pelo menos 50 anos. O parque ele já está conectado com alguns fragmentos, né, do seu entorno, com 3 corredores ecológicos florestal, 2 que foram construídos e um foi aproveitado em função daquela da faixa do lago, né, que não ficou submerso, né, vamos dizer assim, que é a margem do lago. Conecta o parque com um fragmento mais a montante da sua localização. Assim, é um parque que, caramba, quando eu cheguei aqui, veja, nós éramos em 50 funcionários. É uma cifra maravilhosa para uma unidade de conservação com 34 mil hectares. Infelizmente, né, isso foi em 86. Hoje o parque possui 12 funcionários só, e todos eles bastante idosos. Portanto, hoje, sendo gerido pela Fundação Florestal, nós contamos com uma mínima um staff de guardas contratados, né, terceirizados, assim como bombeiros também terceirizados. Mas cargos efetivos mesmo, somos em 12, e todos já com a idade bastante avançada, viu? Cheio de experiências e com certeza conhecem cada metro. Sim, não. Hoje nós temos alguns funcionários que já foram guardas-parques. Infelizmente, em 2008, eles todos perderam o status de guarda-parque, de vigias, por uma lei estadual que transformou todos em serviços gerais. Uhum. Isso estimulou bastante. De lá para cá, toda a fiscalização é feita por agentes terceirizados, que não é a mesma coisa daqueles caras que vestiam o seu uniforme marronzinho. Hoje, o uniforme que chega ali é uniforme preto, uniforme azul, uniforme caqui, não é mais o marronzinho que era aquele cara que fazia o concurso para ser guarda-parque, passava no concurso e tinha suas garantias. Então, infelizmente, hoje, assim, o nível de, vamos dizer, claro que os níveis de caça diminuíram bastante em função da fiscalização e legislação, mas ela ainda existe. Infelizmente, os guardas de hoje, eles não fazem aquele serviço que os guardas efetivos faziam, de fazer a investigação, né? O trabalho de inteligência, de buscar serva, aquela coisa toda, sabe? É diferente. Né? Por sorte, a caça diminuiu bastante, por sorte. Muito bem. Eu acho que uma palavra que, quando você estava descrevendo a unidade e quando eu penso no parque, você falou que ele é uma ilha e realmente merece entrar no Google ou na internet e ver que ele realmente é uma ilha nessa paisagem do Pontal do Paranapanema. Então, assim, que essa biodiversidade toda que você descreve, de ter carnívoros, de ter anta, de ter todo
hall de espécies fantásticas que vocês têm, eles realmente estão muito enclausurados dentro dessa área. E eu acho que a grande importância do parque, pensando em termos de fauna, é justamente entender que, acabando isso ou degradando isso, essa fauna não tem para onde ir, no final das contas, né? Exatamente. É interessante até que agora eu trabalho um pouco mais com aves, né? Há cerca de 3 anos eu comecei a trabalhar com aves. É até um novo olhar que eu construí junto com a Andréia, minha companheira, né, que é bióloga, e assim, eu redescobri o parque na medida em que eu saí do que é gestão, a parte administrativa. Então, ficando só com a pesquisa, fizemos várias coisas, trabalhamos com a estrada, com a rodovia, mas também construímos um projeto não de ornitologia, vamos dizer assim, mas pesquisa com aves, e nós fomos... caramba, eu não sabia, é incrível, a gente fica atolado nos escritórios, né, atrás de recurso, fazendo prestação de conta, trabalhando com gente, quando eu falo gente, desde aquele peão que roça, que usa a foice e que às vezes quer passar a foice no pescoço do colega, né, até com políticos, deputados, prefeitos, né, secretários de meio ambiente. Então, assim, trabalhando com gente, você se atola na administração. E aí, assim, infelizmente, eu passei muitos anos da minha vida trabalhando em gestão e, na medida, quando eu saí da gestão, eu comecei a ver o parque com um outro olhar. Caramba, é divino você ir para uma trilha e ver um soldadinho, sabe? E ver um mico-leão preto livre na natureza, sabe? Você vê o cateto cruzar na sua frente, sabe? E bater o queixo para você, entendeu? Você sentir os odores da floresta, que são odores totalmente diversos, sabe? Que às vezes o leigo tem medo, sente o receio, às vezes o nego eriça os pelos, né? Então, trabalhar com biodiversidade é fantástico. Trabalhar com gestão também é legal. E assim, o trabalho que nós desenvolvemos na rodovia que você conheceu não foi um trabalho de pesquisa científica ou de ciência. Foi um trabalho que nós desenvolvemos para a gestão da rodovia, para tentarmos solucionar um problema que nós detectamos lá nos idos de 1987, 88, né? Quando nós começamos a trabalhar aqui e tivemos acesso a outros profissionais que não apenas o engenheiro florestal. Você sabe que a gente sai da universidade e a gente não... Poxa, e quando você tem contato com a realidade, tem contato com profissionais que já com uma certa bagagem e com o pessoal de campo, os guardas-parques, o pessoal que trabalha na manutenção e tudo mais, poxa, você adquire uma bagagem fenomenal que você... muda o seu olhar completamente, aquele olhar da universidade. Então, você começa a ter uma visão mais holística, né? E mesmo trabalhando com gestão, você começa a atuar com um novo espírito, com uma nova alma, né? Com novos conhecimentos que esse povo vem trazendo para a gente, né? Foi bem uma história boa, tem uma história bacana aí. Apesar da história, né, que eu vivenciei na rodovia aqui, ser muito longa, né? Eu penso assim que, na verdade, é uma história de 19 anos, né? Quer dizer, que eu penso que estancou lá em 2011, por aí, né? Que eu saí da administração e meio que parei de atuar, né, com esses assuntos mais gerenciais. E a rodovia passa por ser um assunto gerencial do parque, um assunto da gestão do parque, não é um assunto simplesmente do pesquisador, é um assunto da gestão. E, assim, infelizmente, eu saí dessa área administrativa e perdi contato, né, vamos dizer assim, com as organizações que atuam nessa área, principalmente com o DR e até com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que agora virou Secretaria de Infraestrutura, né? Até mais adequado para o assunto em tela, que é a rodovia, que é uma infraestrutura importante, né? Quando eu tive aí, Helder, até para contextualizar um pouco,
A última vez que a gente tinha se visto foi durante a expedição Urubu na Estrada, né, no começo de 2019, quando eu passei. Teve um ano que você passou viajando aí, cara. Exatamente, né? Eu vou contar essa história também durante o congresso, mas o parque foi um dos lugares que eu tive o prazer de passar e você me acompanhou. E numa das nossas andanças aí nos dias que eu passei no parque, você me contou um pouco da história da implantação desse sistema que hoje existe, que depois a gente vai explicar um pouco mais, vamos comentar um pouco mais sobre como é que ele foi, como é que ele está construído hoje, mas você contextualizou um pouco o aspecto histórico disso. Você pode contar um pouco dessa história, do que você sabe, de quando que ele foi colocado, de por que ele foi feito e coisas do gênero, que eu acho que isso pode ser muito interessante. Eu entendo que o parque faz parte da história mesmo, da ecologia de estradas no Brasil, grande parte por causa disso que você me contou quando eu estive aí. Então, eu queria que você contasse um pouco para os outros participantes também. Tá legal. Bom, veja, então, como eu falei, eu atinei para esse problema por volta de 87, 88. E essa rodovia, ela foi inaugurada em 74. Ela começou a ser construída aqui nesse trecho de Teodoro para Rosana em 1970. Apesar de já existir uma estrada no interior do parque, que era uma ferrovia, apesar de ela é sinuosa, né? Então, essa ferrovia foi construída na década de 50 e funcionou até 1972, se não me engano. A rodovia já estava ficando pronta, eles desativaram essa ferrovia, né? E, bom, é uma rodovia bastante reta, retilínea, muito plana, né? É uma cicatriz, né? Eu tenho umas imagens, é uma cicatriz dentro do parque. Mas quando ela foi começar a ser implantada, nós tínhamos aqui um colega chamado Marco Garrido, um pesquisador aposentado do Instituto Florestal, que, naquele então, fez um curso no Japão e ele trouxe umas ideias de lá. E ele pediu ao pessoal que estava construindo, a empresa, o órgão público que estava construindo, para instalar umas passagens de fauna, né, subterrâneas. Isso foi em que você o Helder? Em qual data? Foi? Isso em 1970. 70. A estrada foi inaugurada em 74. Então, ele conseguiu que fossem instalados 7 dispositivos dessa natureza, né, que você conheceu. Bom, em 88, em 88 nós tomamos pé que a rodovia assim matava muito bicho. Por aqui tinha uns colegas, o pessoal da CESP estava por aqui, naquela época tinha muita gente trabalhando com fauna aqui e tal. E, bom, nós começamos a motivar as autoridades, né, principalmente a Promotoria de Justiça, né, a tomar algum pé dessa situação. Bom, eu me lembro que em 89, o Ministério Público, então, fez uma reunião gigantesca. Em 89 não existia conselho nem nada, né? Então, o Ministério Público chamou as organizações para uma reunião aqui na cidade, né? Foi uma reunião muito grande, participação de muita gente, organizações, ONGs, empresas, prefeitura, DR, bom, um monte de gente. E foi debatido nessa reunião, a promotoria estava muito motivada e até instaurou uma inquérito civil, né, para investigar o problema, só que daquela reunião, como o problema precisava ser materializado, né? E como é que se faz para materializar essa coisa? Poxa, a promotoria apontou, o senhor é o responsável, o senhor é o responsável pelo parque? Eu falei, sim, senhor. Então, o senhor precisa me mostrar qual que é esse problema, o senhor precisa me mostrar. E naquela reunião foi tirado que, bom, precisa fazer um monitoramento dos bichos que estão sendo mortos, né?
E, a partir daquela reunião, em 89, nós começamos a fazer um monitoramento com os nossos vigias, né? Mas o monitoramento, naquele então, não existia SIG, não existia nada. O que eu fiz, porra? Nós tínhamos muita gente, combustível e moto. Falei, pô, essa rodovia todo mundo tem que passar, os vigias têm que passar, todo dia tem que passar para fazer fiscalização de caça. Então, eu bolei uma fichinha, uma filipeta, coisinha simples assim, onde o cara colocaria a espécie que ele identificava, o local exato, o quilômetro exato, se o indivíduo, se o bicho morto estava no leito para oeste ou para leste, né? Apontava o horário, o local e o nome da pessoa que estava que apontava a coisa. Veja que interessante o seguinte, isso começou em 89, só que em 90 todo o serviço já começou a desmoronar. Por quê? Porque promotor público não para em cidadezinha pequena. O promotor foi embora. Em 91, eu fui embora fazer mestrado no exterior. Fui embora para Costa Rica. Caramba, acabou. Caramba, acabou. Puxa, e agora? Puta, caramba, e agora? Cara, em 89, perdão, em 99, quando eu retornei a ter contato com o parque, né? Porque eu fui para o exterior, estudei por lá e tudo mais, e não voltei para o parque. Eu voltei para uma outra unidade do Instituto Florestal para atuar num projeto de recuperação de áreas degradadas, né? Bem bacana. Lá em Paraguaçu. E só em 89, 99, eu voltei a ter contato com o parque. E aí foi bacana pra caramba que o chefe da vigilância chegou para mim assim, ô Helder, lembra aquelas papelzinhos que você deu para a gente? Lembro, o que tem? Ele me trouxe um pacotinho de fichinhas para mim. Olha só, isso aqui nós coletamos até hoje. Ou seja, os caras continuaram a fazer a coleta, não sistêmica, não sistemática, né, obviamente, mas coletaram 182 observações durante esses 10 anos que eu estava fora. E os caras me... Porra, eles tinham... naquela época tinha máquina de xerox no parque, acho que ainda tem. E os caras xerocavam isso, independente de quem estava na chefia do parque, eles continuaram fazendo isso. O chefe da vigilância continuou fazendo isso. E aí, ele me deu essas fichinhas, eu falei, puta, que bacana, eu vou fazer. Aí, cara, eu junto com uma estagiária, escrevemos um artigo que foi lá para o 3º Cibuc, lá em Mato Grosso do Sul. Eu lembro. Foi esse? Foi um artigo para lá, um artigo técnico, um artigo científico, não, mas mostrava lá as 182 indivíduos que foram coletados, e esses indivíduos só eram registrados se eles conseguissem identificar o bicho. Porque às vezes o bicho é macetado, né, cara? E desses 182 indivíduos, né, 16% eram de espécies ameaçadas naquele então. Olha. 16%, né? E, assim, eu estou com esses dados aqui na cabeça porque eu bolei aqui uma apresentação para você, mas você já está chamando tudinho aqui. Bacana, ótimo. Aí, caramba, a gente redigiu aquilo lá e aí, poxa, começou o tema voltou à baila. Porque eu retornei para o parque no ano 2000, quer dizer, ainda morando em Paraguaçu, mas esse congresso aí, acho que Cibuc, não me lembro se foi 2002, não lembro direito e tal. Acho que sim. Só que o que acontece? Em 2004 eu voltei para aqui, para o Morro do Diabo, e você sabe que é assim, se o gestor tiver motivação e for atrás, as coisas acontecem. Se não, as coisas vão ficar do jeito que está. E assim, caramba, esse assunto me interessava, é importante para o parque, é importante para a biodiversidade do parque, e eu voltei à baila, voltei a trabalhar com o Ministério Público, voltei a trabalhar com pesquisadores, com os funcionários do parque, com as autoridades, e caramba, chegou em 2007, o Conselho Consultivo, né, nós implantamos em 2002, a gente já estava por aqui, apesar de longe, mas a gente vinha aqui uma vez por mês, tinha um gestor local,
E eu me lembro que em 2007 nós tínhamos construído um arcabouço de apoiadores da causa, né, que reunia políticos, stakeholders da região, a mídia regional e Ministério Público, incluindo o próprio DR. Isso que é bacana. O próprio pessoal do DR começou a enxergar nesse problema algo que tinha que ter solução, tinha que melhorar. Porque assim, não pode uma estrada tá matando uma média, porque um colega meu, bioestatístico, com aqueles dados, aqueles 182 registros, ele fez uma elucubração mental com estatística não paramétrica e chegou a dizer, cara, essa estrada está matando, nesse período de 10 anos, ela deve ter matado cerca de 1.000 indivíduos. Olha isso. 1.000 indivíduos, pô, cerca de 100 bichos por ano. Uhum. Eu falei, e realmente pode acontecer, deve ter acontecido, porque a gente sabe que a maior parte dos bichos, às vezes, nem morre na pista, leva uma pancada e morre no mato. Uhum. Né? Então, tudo isso serviu para a motivação. Em 2007, nós tivemos uma reunião do Conselho Consultivo aqui, que até hoje não houve, aquele é o recorde. Cerca de mais de 40 pessoas, OAB, DR, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Prefeitura, Secretaria, técnicos do Instituto Florestal, da Fundação Florestal. Cara, foi uma loucura, foi uma reunião fantástica. E dali saiu o Ministério Público, saiu dali decidido, nós vamos entrar com uma ação civil pública contra quem administra a rodovia. Poxa, seria o DR. Uhum. O DR, naquele então, já era nossos parceiros. E a gente fica numa sinuca de bico nessa história toda. O Ministério Público tem um modo de atuar, nós temos um outro modo de atuar. Mas eu sei que tudo deu certo. Em 2008, nós conseguimos também motivar o secretário de Meio Ambiente. Ele veio aqui, né, fazer uma visita, conheceu o problema e capitalizou em cima, capitalizou forte, porque naquele ano mesmo, quando ele retornou aqui ao Morro do Diabo, ele inaugurou, né, o que nós chamamos de Estrada Parque Morro do Diabo. Ele lançou, no nível de estado, um decreto estadual que tem um número que nós parqueiros chamamos de Decreto Estrada Parque, porque ele estabelece uma série de critérios para a gestão de estradas no interior de unidades de proteção integral, unidades de conservação de proteção integral. E assim, e aí, a partir dali, nós nos reunimos com o DR, constituímos uma comissão, e essa comissão tirou uma série de pautas que deveriam ser levadas a termo, né, pela gestão do DR e pela gestão do parque. Bom, isso culminou na instalação de portais, né, de nova sinalização, e culminou, obviamente, na instalação muito importante de 4 conjuntos de radares fotográficos nesse trecho de 14 quilômetros, e isso fez com que realmente reduzisse a velocidade e, no meu entender, assim, foi o maior ganho até hoje de todo o trabalho desenvolvido, de todo envolvimento institucional, de pessoas, foi nós ganharmos esses não quebra-molas, né, mas esses petrechos que são esses 4 conjuntos de radares que fizeram com que diminuísse a quantidade de atropelamentos na rodovia. A última vez que nós fizemos um monitoramento foi em 2017, durante 6 meses, e assim, durante esses 6 meses eu rodei a rodovia, eu pessoalmente rodei a rodovia 2 vezes por semana, né? E durante esses 6 meses, de janeiro a junho ou julho, se não me engano, nós contabilizamos, e eu falo apenas, né, 14 indivíduos, né, 14 indivíduos mortos nós registramos. Ou seja, daquela média que existia no passado, nós conseguimos reduzir para vamos dizer assim, uma taxa mais aceitável. É claro que a gente sente por essas perdas, e a gente sente muito
que mesmo depois da instalação dos radares, nós tivemos, assim, próximo dos radares, bem próximo dos radares, morte de atropelamento de anta. E assim, num espaço curto de 3 meses, morreram 4 antas, sendo que 2 delas estavam com aleitamento. Ou seja, elas deviam ter deixado seus filhotes no mato. Então, assim, não morreram apenas 4 antas, né? Morreram seus filhotes também que ficaram no mato. Mas, assim, também tivemos um caso interessante de uma anta que foi atropelada por um cara, um colega da usina de açúcar e álcool, só que o carro dele estragou bastante e a anta saiu andando e eu monitorei, eu fui lá e fotografei. A anta andou por cerca de 200 metros no acero e depois entrou para a mata. Então, assim, primeiro, é interessante que eu fotografei, eu percebi, assim, pelas fotos, que ela estava dando a cocheada, mas logo na frente ela já estava andando com passos firmes. Então, eu acredito, tenho fé que aquela anta sobreviveu àquela pancadinha. Que estragou o carro do cara, mas a anta saiu ilesa. Assim, muito rapidamente é essa história, muita gente envolvida, muita campanha com os usuários da rodovia, fazendo educação ambiental, envolvendo as escolas locais, a polícia a partir do momento que nós inauguramos a Estrada Parque, a polícia rodoviária, a polícia ambiental começaram a dar um suporte e uma presença maior nesse trecho, né? A única coisa triste que eu acho, assim, que infelizmente é que uma sinalização que nós bolamos, uma sinalização bem bacana, que foi instalada logo no início, né, da inauguração, ela, bom, obviamente ela ficou um pouco velha e ela foi retirada e o DR colocou umas placas que são padrões DR, né? E agora, recentemente, né, o DR está construindo mais três tubos subterrâneos. Olha. Né? Mais 3 tubos subterrâneos, 2 tubos bem próximos do local onde aquelas antas, as últimas antas morreram, né? Bem próximo mesmo, bem próximo do segundo radar, vamos colocar assim. E a gente, a partir do momento que esses túneis ficarem prontos, a gente vai monitorar, porque é um colosso a coisa. Na verdade, eles estão construindo umas crateras nas laterais da rodovia, né? E lá embaixo estão instalando esses túneis com uma técnica de não destruição da pista, né? É uma técnica bem interessante, né? Que mais para frente a gente espera poder dar uma monitorada para ver a eficácia deles. Legal. Mais ou menos essa é a história, muito rapidamente, viu, Alex? Show. Ótimo. Não, mas eu acho que assim, é por isso que eu digo que o parque é um local que, no meu entendimento, faz parte da história da ecologia de estradas. Provavelmente, esse sistema, essas passagens que foram colocadas no início da década de 70, são provavelmente as primeiras a serem instaladas no Brasil. E então é muito interessante. Com este objetivo, acredito que sim, viu? Eu não conheço um trabalho técnico publicado que traga informações a esse respeito. E esse trabalho do Marco Garrido foi publicado internamente, se não me engano, em 1974. Olha só. E o bem parque tem mais. Eu consigo pensar em mais 2 histórias interessantes no parque que botam ele ainda num nível mais importante dentro desse contexto. Um deles, e aí citando a própria questão do mico, pelo que eu sei, uma das primeiras passagens aéreas que foram instaladas para tentar evitar atropelamento do mico foi aí no parque, se eu não me engano, ou foi uma iniciativa, ou teve o envolvimento do Cláudio Pádua e da equipe que estava trabalhando. Exatamente, o pessoal. Olha, a verdade é a seguinte: não foi instalado nenhum dispositivo para atravessar animais arborícolas, porque tem alguns sítios
no parque em que as árvores se tocam. É pequeno, é curto o sítio, mas as árvores se tocam e nunca foi instalado dispositivo para animais arborícolas. Porém, uma das coisas, um dos fatos emblemáticos que aconteceu aqui, que a gente gosta muito de citar, é o seguinte: em 2001, se não me engano, 2000, 2001, o Lauri Cullen fazia um trabalho com onças pintadas aqui. O Lauri Cullen é do IP. E, bom, era um momento de efervescência do movimento dos sem terras aqui no Pontal. E, bem, uma onça que era monitorada por Lauri foi atropelada, né? E foi atropelada e, assim, e naquele então, eu não estava aqui. Eu estava em Paraguaçu Paulista, a distância daqui é cerca de 300 quilômetros. E eu soube de tudo, eu tenho as fotos, são fantásticas. Bom, a liderança do MST local, né, com quem o IP... Naquele então não existia o IP, né, não existia o IP, existiam as pessoas do IP. Então, o Lauri Cullen trabalhava com os assentados, com sistemas agroecológicos e tal. Então, assim, essa turma, não sei se houve uma mobilização por parte do Lauri, mas eu imagino que sim, né? Eu sei que, assim, eles foram lá, o MST foi lá e fechou a pista. Uau. Fechou a pista. A SP-603 ficou fechada e com faixas, com tudo mais, com fotos da onça, com colar, né? Com colar. Isso foi bastante impactante, saiu na mídia regional. Uma das coisas que nós utilizamos muito, né, para sensibilizar toda a região aqui foi a mídia regional, que nos apoiou assustadoramente. Nós fomos fontes de informações durante muito tempo para a mídia. E eles cobriram com muita, com muita fidelidade os problemas e as ameaças que o parque sofreu, assim também como as coisas boas do parque. Mas, assim, a estrada foi fechada e só foi reaberta com a presença lá da maior autoridade pública presente na cidade, que naquele então o juiz nós não tínhamos. Então, o promotor público, o doutor Marcelo Creste, esteve lá presente e liberou, fez um acordo com todos os presentes, com a liderança, com o José Rainha, né, que era a liderança máxima aqui do MST, e eles liberaram a rodovia. Isso foi um fato que marcou, né, e sensibilizou muito a região toda, todo mundo. Então, assim, mas isso aconteceu várias vezes. Assim, e nós começamos, a partir daquele momento, começamos a fazer esses trabalhos de sensibilização na rodovia. Começamos a fazer isso, e isso foi intensificado de 2005 a 2011. Até 2011, nós fazíamos aí de 4 a 6 campanhas na rodovia, com presença de polícia rodoviária, polícia ambiental, escolas. Levávamos para lá, para a rodovia, os animais taxidermizados, a criançada que parava com os pais lá, né, que a gente parava os carros para dar um prato para o pessoal, entregar folders, né, e tal. As crianças gostavam de parar para tirar fotografia com os animais empalhados, cara. Mas foi assim, houve um movimento. Mas aí que está, se você não mantém a chama acesa em unidades de conservação, isso vai se apagando. Isso vai se apagando. Ou seja, as pessoas começam a pensar que de repente, atropelar um bicho talvez seja normal ou natural, né? Mas não é natural. A gente sabe que não é natural, né? A retirada de um bicho da natureza, ele tem um reflexo bastante grande na cadeia, né? Perfeito. Mas, assim, o Lauri Cullen fez um movimento fantástico naquele então. Eu gostei bastante daquilo lá, viu? E hoje em dia, você sabe me dizer se tem alguma coisa que está sendo desenvolvido, seja pelo pessoal do parque, seja pelo pessoal do DR? Tem algum monitoramento que está sendo feito efetivamente?
Não, que eu saiba exatamente não. Eu tenho um projeto de pesquisa, mas infelizmente por conta do produtivismo, né, das agências de fomento, exigidos pelas agências de fomento, eu não consegui emplacar um projeto na FAPESP, infelizmente, né? Eu não tenho, como eu falei, eu não sou um cientista, não estou na academia, não tenho um monte de orientado, então não tenho uma produção Claro. científica como as agências exigem. Mas a gente monitorou, né, isso aí por bastante tempo. A última vez que nós fizemos o monitoramento foi em 2017. Você teve acesso a esses dados, então o índice de atropelamento, no meu entendimento, diminuiu bastante, Uhum. né? A gente pretende, a partir do momento que esses túneis, novos túneis ficarem prontos, eu quero voltar lá e tentar monitorar esses túneis, pelo menos durante um período, né? São apenas 3, né? Eu, eu monitorei de uma forma quase sistemática, não tão sistemática, os 7 túneis que existem e percebi simplesmente que a fauna que utiliza aqueles túneis são a fauna pequena, são marsupiais, são roedores, né? Gatinhos, pequenos gatos, mas assim, mamíferos de médio e grande porte por ali nunca passaram, né? Pense que um veado, um cateto, uma jaguatirica, uma onça parda ou uma onça pintada, uma anta, eles não vão passar, nunca passariam por ali, né? Tanto é que os atropelamentos, se vai acontecer, infelizmente. Mas o importante é isso. No meu entendimento, como eu falei já e registro, para mim, assim, o grande lance ali é tentarmos diminuir a velocidade do usuário, né? A 70 quilômetros, e nós criamos um consenso com o DR, né, que é uma pista de rolagem de alta velocidade, né? Você conheceu, qualquer cara que gosta de pisar e vai pisar naquela pista ali, Uhum. né? E ele só não pisa mais porque tem esses 4 conjuntos de radares, mas se nós tivéssemos ali, hoje parece-me que já existem uns radares inteligentes, né? Se você tiver um lá na extremidade oeste, outro na extremidade leste, se você, né, você consegue fazer com que esse veículo, e nós já sabemos até a 70 quilômetros por hora, você sabe que você vai cruzar os 14 quilômetros em 10 minutos. Então, assim, tranquilamente é possível você, quer dizer, esses radares que nós temos não são esses radares que eu estou dizendo, que, caramba, o cara aqui fotografa a placa e tudo mais, e marca o tempo, e lá no final fotografa de novo e tudo mais, e você vai ver o tempo. Se o cara ultrapassou num tempo menor, ele vai ser multado. E é no bolso que a gente tem que pegar mesmo, porque os radares, foi aventado no passado se colocar quebra-mola, mas quebra-mola é um problema para viaturas de polícia, para bombeiros e para ambulâncias. E esses podem furar esses bloqueios de radares, né? Então, assim, eu ainda insisto que aqui no caso do Morro do Diabo, em particular, o melhor dispositivo são os radares fotográficos e melhor ainda seria esses radares inteligentes. Perfeito. Você sabe que eu conheci o Morro em 2002. Eu fiz um curso, daqueles cursos que o IP realizava aí, e na época eu já estava trabalhando com ecologia de estradas, mas ainda de um modo bastante incipiente lá na Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul. Você foi pioneiro nessas histórias, né, cara? A gente começou brincando com isso. Inclusive, o meu primeiro projeto financiado, a notícia de que ele tinha sido financiado, na época, pela fundação do Grupo Boticário, saiu justamente quando nós estávamos aí no Morro do Diabo. Então, assim, até na minha história, a questão do Morro do Diabo é interessante. Pô, que legal. O IP pedia para quem estava fazendo o curso realizar uma análise de dados. Então, a gente desenvolvia um pequeno projeto. E a minha análise foi justamente
comparar, analisar as espécies que estavam fazendo uso das passagens, utilizando armadilha de pegada, e comparar. E nós chegamos à mesma conclusão, apesar de ter sido só uma semana de coleta de dados, de que apenas animais de um pequeno porte é que estavam fazendo uso das passagens que vocês tinham. Na época, não existia, as passagens eram simplesmente as passagens, não existia telamento lateral, que a gente sabe que isso é fundamental. Já agora, quando eu estive aí no ano passado, a gente foi lá visitar e várias dessas passagens estão com telas, né, que provavelmente intensifica muito o uso delas. Acho que vai ser muito interessante vocês realmente, na hora que tiverem essas novas passagens, e tomara que instalem telas direcionadoras para dentro delas, que... Sim, estão sendo instaladas. Ah, perfeito. Então, assim, que isso realmente possa ser monitorado para se ter uma ideia do que estava fazendo o uso delas. Essa ideia das telas é algo que eu sugeri ao pessoal do DR em função do que eu aprendi lendo artigos lá dessa estação, lá do Itaim. Eu acho que, eu imagino que a gente tem um link, a gente tem uma ligação aí, né, passada, pretérita. Bem interessante isso aí, cara. Exatamente, porque lá no Itaim, a coleta de dados começou em 95, aí em 98 foi instalado o sistema, e em 2002 teve uma chuva muito forte, uma enchente, que acabou derrubando metade. Aí passou alguns anos com as telas, pelo menos o sistema de túneis continuava, mas as telas ficaram caídas por um tempo e agora ele está reestruturado, na verdade. Mas foi lá que começou essa história. Entende? Deixa eu falar uma coisa. Você estava falando do pessoal do IP, mas teve uma colega nossa também do IP, a Patrícia Médici, que você conhece, que quando nós estávamos monitorando a rodovia, nós começamos a registrar boletins de ocorrência, sabe? Enquadrando esses animais mortos na lei de crimes ambientais. Vixe, olha só. E veja que, então, a Patrícia, durante acho que o doutorado dela, ela pegou os BOs e nesses BOs tinha 11 antas. De 56 boletins de ocorrência, 11 eram antas. Ela fez um trabalho, na tese dela, ela fez um censo de antas aqui. Chegou ao número de 350 indivíduos, né? Uma estimativa. E ela fez um trabalho, ela fez um cálculo lá, que eu não conheço, né? Não sei fazer isso, mas ela disse o seguinte, que ao continuar os efeitos da estrada na biodiversidade de antas do Morro do Diabo, cuja população era 350 indivíduos naquele então, essa espécie estaria fadada à extinção no parque em 170 anos. Uau. Ou seja, caramba, 170 anos é muito, né? Não, não é. Não é. Então, assim, isso também foi um argumento muito importante que nós utilizamos com esse Ministério Público, com o DR, com stakeholders. Acho que foi bastante importante. Nós mostramos, né, e com esse monitoramento que nós fizemos, que a estrada, a rodovia, ela estava matando mais bicho do que a caça. Então, caramba, uma coisa está errada, a gente precisa dar uma solucionada, porque, caramba, a estrada, então, ela está no lugar errado, não é o parque que está no lugar errado, caramba. Então, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Perfeito. Helder, eu queria agradecer demais, foi ótimo poder conversar e contar essa história que, para mim, é super importante de a gente poder compartilhar isso com todos os participantes aqui do Congresso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua vontade de participar. É sempre um prazer poder te escutar e conhecer um pouco mais dessa história da nossa ecologia de estradas aqui no Brasil. Então, muito obrigado. Alex, eu agradeço muito, cara, muito mesmo.
Namastê. Minha gente, um abraço. Hélder, até mais. Nos falamos. Muito obrigado. Tudo de bom para todas as pessoas que participarem do evento.